3h12. A gente está fazendo um contato com o advogado e especialista em direito eleitoral, Fábio Guiche, para falar sobre a situação lá em Brasília, os aspectos desses protestos que aconteceram ontem, ganharam aí todos os veículos de comunicação no mundo todo, né? Só se fala nisso. Hoje pela manhã, no programa Panorama, aqui na programação da Rádio Independente, a gente trouxe alguns especialistas para falar sobre. Um deles disse que simbolicamente é um ato impactante, confirmou a análise do cientista político sobre a invasão em Brasília. Também teve a Márcia Scherer, que está em Brasília, criticou a depredação em Brasília, disse que, como sempre, defendeu a lei, jamais vai ser favorável a isso. Tem várias pessoas se manifestando, um grupo de pessoas que acabou invadindo lá a Praça dos Três Poderes. Tem vídeos que chocam, né, Rita, de coisas quebradas, independente de lados políticos, defender A ou B. Eu acho que nada justifica quebrar o patrimônio público, que é de todos nós e que vai ser usado dinheiro público para reconstruir, fazendo algumas cenas bastante lamentáveis. E aí a gente está ouvindo ao lado as pessoas que entendem sobre esse assunto para saber o que isso pode causar. Teve o presidente Lula ontem ainda anunciando uma intervenção da Polícia Federal, que é diferente de uma intervenção militar, né? Já foi explicado, inclusive, por ele, mas são os desdobramentos e a gente acredita que vai ter outros capítulos aí da história. Se a gente já está em condições de conversar com o Fábio Guiche para saber o que isso pode ter de resultado e como é que ele avalia também toda essa situação. Tudo bem, Fábio? Boa tarde e obrigada por atender a Rádio Independente. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Rita. Boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez é uma satisfação poder contar aqui, participar do programa, né, do Grupo Independente. E a gente, meio de férias ou não de férias, a gente nunca consegue tirar as férias 100%, né? A nossa atividade é bastante complexa e sempre surge um imprevisto no meio, né? E não foi diferente no dia de hoje, que até o pessoal pediu para nós participar do programa pela manhã, mas acabou surgindo um compromisso profissional e acabei não conseguindo. Mas realmente a palavra certa desse momento é impactante, né? Eu acredito que qualquer cidadão de bem, qualquer pessoa que consegue verificar e analisar o que ocorreu no dia de ontem em Brasília, não concorda com isso. Não concorda até eu acredito que a gente tem que parar um pouquinho de sempre analisar, e o Brasil se dividiu muito na questão política. Se dividiu em todos os termos na questão política. Ou você é a favor do porte de armas, você está de um lado. É contra, está do outro. Se você está... então, começou assim, tudo voltado para o lado político, né? Então, só que não é o caminho. Não é o caminho que a gente tem que olhar na questão de depredação, quebrar o patrimônio público. Isso não pode acontecer. Mas não é mais assim que funcionam as coisas. Então, eu não estou aqui defendendo A nem B, nem quero isso. A gente sabe que sempre tem que olhar ao lado de um processo democrático eleitoral que ocorreu, aconteceu, teve diplomação, teve posse, e agora se conclui, se vai no mandato, né? Então, eu sempre digo, né? Eleição a gente tem que respeitar. Acabou, e esse período. Então, é muito ruim mesmo verificar o que está acontecendo. Eu acredito que terá consequências ruins para a população, ruim para quem realmente está por trás disso, e não é o caminho. Eu acho que não é essa forma, e a gente realmente repugna qualquer tipo de violência, depredação do patrimônio público, e eu acho que pode ser avaliado de uma outra forma e não assim. Essa questão da radicalidade é que preocupa, né, Fábio? Porque, como tu falaste, a gente também vivencia isso aqui, inclusive, essa questão das diferentes opiniões, e é super válido que as pessoas tenham opiniões diferentes, pensamentos, e não concordem com determinadas, né, situações, mas aí partir para violência ou para depredações, aí já passa de um limite que é inconcebível, né, para qualquer pessoa. Conscientemente falando, né, é inconcebível. Mas o que a gente fica também preocupado é em relação justamente a essa consequência que vai além da questão estrutural ali, né, que isso tudo pode ser reconstruído de alguma forma, mas o fato da invasão, o fato de talvez não ter sido tomada uma atitude mais rápida, o fato de estar acontecendo isso, tudo isso gera não gera uma boa imagem para o próprio país, né, e isso a consequência, quem sofre somos todos nós. Com certeza, e assim, eu acredito hoje em dia, nós estamos em 2023, não se admite mais depredação, não se admite mais violência, não se admite mais briga entre as pessoas.
Você tem que discutir dentro da civilidade de cada um, ideias, nunca vai ser 100%, e nem deve ser também, né? Mas as pessoas devem discutir dentro do campo das ideias, e não agressão, não quebrar patrimônio. Então, assim, ó, olha como está sendo feio para nós hoje no mundo inteiro as notícias do Brasil. Isso gera consequências, com certeza a economia vai ser prejudicada, o nosso Estado, assim, ó, as consequências de todos os pontos. Então não tem como isso se reconhecer e se, digamos, gostar desse tipo de coisa. Então, mesmo quem assim não concorda com o governo, que foi de outra forma, e tem muita gente desse lado, está sabendo e está, digamos, repugnando isso. Eu já vi bolsonaristas que acreditaram tudo e declararam, não sou a favor desse tipo de violência. Uhum. E esse é o caminho mesmo. A gente tem que tentar coibir e orientar para o pessoal saber que não vai ser legal isso. Então... Fábio, essas consequências que você cita são internamente, são no país mesmo? É consequências que vêm de fora, em questão de trâmites, que você cita a economia, envolvendo outras áreas também, só para que a gente possa entender? Sim, não, é internamente. Nós temos hoje um país, na verdade, dividido. Vocês lembram uma divisão tão grande no país como teve hoje? Não, a gente não vê. Então, como eu falei, toda a postura que a gente tem, a gente parece estar puxando um lado da moeda. E não é esse o caminho. E a gente está vendo... Hoje nós temos, digamos, de certa forma, uma economia estabilizada. Até quando isso vai se manter? Até quando a gente vai? Tem muita gente que tem muito medo que o nosso país se torne um país vizinho que está num outro caminho. Eu acredito que não vai acontecer. Duvido muito, que o Brasil é muito forte, o Brasil tem uma força e os brasileiros não vão deixar isso acontecer. Desandar num país tipo uma Venezuela. Eu acho que não. Não acredito nisso. Mas eu não consigo ver essa divisão. Ela não está tendo assim, ó. O que eu quero dizer? Se eu sou contra... tem que dar errado. Tá? Nós não estamos naquela situação onde se perdeu o jogo, vamos se abraçar e tentar ver o que realmente é o melhor. A gente está olhando o quê? Não, eu sou contra, eu quero que dê errado. E isso nunca vai dar certo. Hoje, no final da tarde, está prevista, inclusive, uma reunião emergencial dos governadores com o presidente Lula às 6 da tarde. E a gente acredita que dessa reunião talvez também devam sair algumas medidas, além das que já foram tomadas em Brasília, por exemplo, né, a proibição da entrada de ônibus com manifestantes e, enfim, outras medidas que estão sendo tomadas. Mas os estados também acabaram ficando sob aviso, né? O próprio Rio Grande do Sul, o governador ontem anunciou, né, que estaria pronto para qualquer necessidade, né, se acontecesse algo semelhante, o que preocupa mesmo, né? Acaba deixando todo mundo tenso e a situação, ao invés de talvez se resolver, né, primeiro tem que se evitar que aconteçam novas situações dessa forma. Imagina a situação em Brasília hoje, quem tem o cidadão de bem, que trabalha, tem comércio, empresário. Brasília vive hoje uma cidade grande, ela tem estrutura. Isso vai ser tudo prejudicado. Imagina a situação que está Brasília e os arredores, então isso aqui não vai fazer bem. Por isso que eu acho que tem que realmente achar uma alternativa, tem que corrigir o que está errado, punir os culpados e seguir o baile, tentar se resolver e colocar um Brasil para frente e deu. Eu acho que esse é o caminho. Você fala em punir... Oi? Você fala em punir os culpados. Que tipo de punição essas pessoas podem ter? O que está previsto em lei em questão de depredação de patrimônio público? Exatamente. Depredação, vandalismo, depredação de patrimônio público, o Código Penal estabelece, entre outras situações que podem ser. Essas são as principais, né? Então, que podem responder criminalmente, né? Então, inclusive... algumas pessoas podem... Eu até me atualiza, eu acho que eu estava no trânsito agora, eu vi. Quantas pessoas ainda têm detidas? Mais de 1.000, é isso, né? 1.500, em torno de 1.500. 1.500 pessoas detidas. Então, essas pessoas é muita gente e depois vai ser indiciado, deve ser, provavelmente o Ministério Público vai averiguar isso aí, entrar com uma denúncia e certamente serão punidos, porque o Código Penal vai disciplinar. Eu estou falando dessa esfera criminal, né, Gabriela? Porque a gente tem que saber que destruição de patrimônio público, a mesma coisa que você vai hoje numa rotatória, numa placa de trânsito, destrói, o órgão público ele tem a obrigação de cobrar. Então, esses atos poderão ter uma ação civil pública da União contra os culpados, que é o quê? É a cobrança daquilo que você quebrou. Então, além do processo criminal, também pode pagar por aquilo que quebrou. Isso está bem claro na nossa lei.
Tá certo, Fábio. Muito obrigada por nos atender. A gente imagina e estava com outras programações, né? Mas sempre gentilmente nos atende, ter um espaço aí para atender a Rádio Independente, que justamente, né, no seu momento aí talvez de descanso aconteceu esse ato em Brasília que ganha manchetes no mundo inteiro e que é de extrema importância a gente ter uma pessoa que conhece da área, né, que é um especialista para poder falar um pouco dessa situação. Então, muito obrigada. Um grande abraço, obrigado a todos os ouvintes, sempre que possível à disposição. Aí, que nem eu disse, as nossas férias são sempre interrompidas e não há problema nenhum quanto a isso. A gente tenta tirar pelo menos um pouco de descanso, mas acredito que vamos torcer para que tudo se resolva e qualquer coisa estamos sempre aí o que precisar, podem contar com a gente. Boa semana a todos os ouvintes, para vocês também aí. Um grande abraço.